Irmãos, hoje nós vamos retomar, depois de um longo período, a nossa série do Panorama Bíblico. Nós ficamos até o final de abril no Panorama Bíblico, depois nós tivemos o mês de maio e o mês de junho, e o primeiro domingo de julho, nos nossos estudos sobre presbiterato e diaconato. Depois tivemos 3 escolas dominicais com outros temas, inclusive dirigidos pelos nossos irmãos, por outros irmãos. E semana passada também tivemos um pastor conosco aqui, o reverendo Bruno, que deu um estudo fora da nossa sequência do panorama. Então hoje nós vamos retomar o nosso panorama bíblico. Só para lembrar aos irmãos, desde o início do ano, desde fevereiro, nós estamos estudando cada um dos livros da Bíblia. Alguns livros nós gastamos um tempo maior pela sua própria natureza e complexidade. Outros livros nós conseguimos fazer em um domingo só. A nossa intenção é ter uma visão da Bíblia como um todo. Mas ainda que observando a Bíblia como um todo, ter o conhecimento das suas partes e como elas estão interligadas umas às outras, e isso para nos ajudar a termos um entendimento mais completo das Escrituras e termos inclusive maior facilidade na leitura, no estudo e na apreensão do ensino das Escrituras. Então hoje nós vamos estudar o primeiro livro de Reis, e eu convido os irmãos a abrirmos o primeiro livro de Reis, capítulo 2. Nós leremos um versículo para introduzir o nosso estudo. E esse versículo, ele se faz importante, meus irmãos, porque ele aponta para algo que era fundamental no papel do rei de Israel. Quando nós olhamos os reis hoje, ainda que sejam poucas nações que ainda tenham rei, e menos ainda as nações onde o rei manda mesmo, como foi no passado. Algumas monarquias que permanecem hoje são monarquias, não sei bem como que funcionam, mas não são mais aquelas absolutistas, né? Mas quando nós pensamos em reis, em líderes soberanos, em governantes, nós normalmente pensamos em questões sociais, em questões econômicas, em questões políticas, em questões geográficas. Mas quando nós olhamos para a história de Israel, nós entendemos que o rei de Israel, ele tinha uma função que ia muito além disso. O rei não era apenas o líder político, e o rei não era apenas o líder econômico, o rei não era apenas o líder social, mas o rei, acima de todas as outras coisas, ele era o líder espiritual do povo. Então nós vamos ler 1 Reis, capítulo 2, vamos ler o versículo 3. Vamos ler juntos esse versículo? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Esse texto, irmãos, são palavras de Davi a Salomão, seu filho, que ele estava preparando para assumir o trono de Israel. E perceba que as palavras de Davi não se voltam para outras questões de preparo, a não ser o temor ao Senhor, a obediência à lei de Deus. Não porque as outras coisas não fossem importantes. Aliás, Salomão é um rei que mostra o resultado de uma boa administração, de alianças políticas bem feitas. Ele vai mostrar tudo isso. Mas o principal que Davi chama a atenção de Salomão, seu filho, enquanto rei, era temer a Deus, conhecer os seus mandamentos, guardar os seus preceitos, para que o Senhor o fizesse prosperar em todas as coisas. E essa é a tônica do livro de Reis. Ainda que muitos reis não tenham andado por este caminho, por essa exortação de Davi, mas é o que nós veremos hoje, os resultados disso. Irmãos, só para fazer aqui uma breve recapitulação, tendo em vista os meses que nós ficamos sem estudar o panorama bíblico, nós começamos vendo o Pentateuco,
os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e os 5 primeiros livros da Bíblia, eles vão estabelecer o contexto do povo de Israel. Desde a criação, lembrando que Moisés escreve isso no deserto, então tudo que Moisés escreve tem o objetivo de ensinar a Israel quem é Deus e por que eles são o povo de Deus. Então, desde a criação até aos patriarcas, a ida para o Egito, a saída do Egito, a travessia no deserto, a entrega da lei, até estarem na iminência de entrar na terra prometida, nós temos ali os livros do Pentateuco, que apresentam a formação do povo de Deus, a aliança com Deus, e vamos dizer assim, é o contexto da aliança. O Pentateuco vai explicar o porquê que Israel tem um tratamento diferenciado com Deus na história, e não as outras nações. Fechando o Pentateuco, nós entramos então nos livros históricos, a partir de Josué, e nós vamos então até... O que vem antes de Jó, irmãos? Lembra? Neemias, Esther, né? Então nós pegamos aí desde Josué e vamos até Esther, e nós temos então o período dos livros históricos. Esses livros, né, esse conjunto de livros, o povo de Israel já está estabelecido como povo de Deus. Eles já são o povo da aliança. E então vai ser o desenrolar da história na relação de Israel com Deus, com a aliança, com os outros povos, obediência, desobediência. E os livros proféticos depois eles se encaixam historicamente dentro dos livros históricos. Então esses livros históricos eles vão até o período daquele que nós chamamos de intertestamentário, onde se encerra a antiga aliança. Então nós estamos nesse livro histórico. Já passamos pela tomada da terra prometida, pelo período dos juízes, onde alguns líderes se levantaram. Então entramos no livro de Samuel. Samuel que marca a transição do período dos juízes para o estabelecimento da monarquia em Israel. Então nós estamos nos livros históricos e agora nós vamos entrar em uma outra fase da história de Israel, começando aqui no livro de 1 Reis. Os dois livros, irmãos, 1 Reis e 2 Reis, eles estabelecem uma sequência muito natural com o livro de Samuel. A história tão somente continua. Nós vemos o primeiro livro de Samuel fazendo a transição dos juízes para a monarquia e grande atenção dada ao reinado de Saul, aquele rei que foi escolhido pelo povo e não por Deus. E no final do primeiro livro de Samuel já vai marcando a transição de Saul para Davi. Quando nós chegamos no segundo livro de Samuel, nós temos então foco dado no reinado de Davi, aquele que não foi escolhido pelo povo, mas foi escolhido por Deus, mas ainda assim mostrando muitas das suas fragilidades por ser pecador e limitado moralmente e espiritualmente. Então, o livro de Reis, ele é uma sequência natural, porque ele vai passar do reinado de Davi para o reinado dos seus sucessores. Vai dar uma atenção especial a Salomão, àquilo que acontece depois de Salomão, e depois estão somente narrando os outros reis de Israel. Então, os dois livros de Reis, 1 Reis e 2 Reis, se dedicam a cada um dos reis posteriores a Davi. Nós vemos que não é dada a mesma atenção a todos os reis. A história de Saul ocupa um livro, a história de Davi ocupa um livro, a história de Salomão já ocupa apenas metade de um livro, e a partir daí os reis recebem menos atenção. É dito algo sobre os reis, o que não é por acaso, né? Mas existe um objetivo nisso. E qual é o objetivo do livro de Reis? Narrar a vida dos reis de maneira encurtada. Duas coisas principais. Primeiro, para mostrar a importância do rei enquanto líder espiritual do povo. Creio que todos nós, ou quase todos nós aqui, já devem ter lido o livro, primeiro e segundo livro de Reis. E o que nós vemos lá são reis que foram tementes a Deus e levaram o povo a ser temente a Deus. Reis que não foram tementes a Deus e por isso levaram o povo para longe do Senhor. Então, as histórias elas são encurtadas para mostrar a importância do rei quando ele teme ao Senhor e o castigo ou a ira de Deus que ele pode atrair sobre o povo quando ele é um rei que não teme a Deus. Mas em segundo lugar,
a brevidade das histórias, ela tem o objetivo justamente de mostrar a transitoriedade dos reis humanos. Veja, irmãos, quando a gente lê 1 Samuel, parece que a história vai sendo contada de maneira bem devagar. Quando nós chegamos em 2 Samuel, parece que a história vai sendo contada em muitos detalhes. Mas parece que quando a gente chega em Reis, adianta a história e começa a contar muito rápido, rapidinho, às vezes um parágrafo conta a história de um rei, já passa para outro, já passa para outro, já passa para outro. Na literatura judaica, hebraica, na literatura bíblica, porque isso também acontece nos evangelhos, essa velocidade aumentada em algumas coisas tem a sua razão de ser. Mostrar como esses homens, sejam bons, sejam maus, passaram. E qual é o objetivo disso? Mostrar a necessidade de um rei que não passaria. Mostrar a necessidade de um rei que, de um lado, seria temente a Deus e obediente ao Senhor e levaria o povo a temer a Deus, e a necessidade de um rei que fosse assim e que não passasse, e que o seu trono durasse para sempre. Afinal de contas, essa é a aliança que Deus havia feito com Davi, que do seu descendente permaneceria sempre no trono. Então, esse é basicamente o contexto aí do livro de Reis. E esse primeiro livro de Reis, especificamente, o tema do nosso estudo de hoje, apresenta o reinado de Salomão, na primeira metade do livro. O livro que tem 22 capítulos, nós veremos que até o capítulo 11 é o reinado de Salomão. Depois, apresenta o reinado de Roboão, o filho de Salomão, e foi o último rei de Israel que governou o reino como um todo. Que sob Roboão o reino se divide. Uma divisão que não é surpreendente, porque na história de Israel já havia tensões internas entre algumas tribos, e aquilo que Roboão faz tão somente torna isso mais claro e leva então à divisão do reinado, mas como consequência do pecado. Não é consequência de má administração, não é consequência de falta de jogo político, é consequência de pecado, a divisão dos reinos. Então nós vemos a divisão do reino e nós vamos vendo os reis bons e maus no reino de Judá e no reino de Israel. E mostrando, que os reis que davam espaço à lei de Deus conduziam bem o povo à lei e ao culto, e aqueles que não conduziam levavam o povo às consequências do pecado. Então, irmãos, de maneira inicial, basicamente é isso que nós vamos encontrar no livro de Reis. Ainda que nós vamos dar um foco mais ao final nisso, mas temos que lembrar uma coisa: os livros históricos não são somente história. Os livros históricos na Bíblia não estão simplesmente contando o que aconteceu. Eles têm o seu objetivo teológico, eles têm o seu objetivo pedagógico, de ensinar alguma coisa. Vamos passar aqui, irmãos, para algumas informações literárias do livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis. O título, que nós temos aí na nossa Bíblia, ele é um título muito recente. Antigamente, originalmente, os livros, nós já vimos isso aqui quando estudamos o livro de Samuel, os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis eram um livro só. Eles eram divididos em 4 períodos, chamados de 1º, 2º, 3º e 4º reinos, mas eles eram um livro só, tratando da mesma coisa. Porque se nós observarmos os livros, nós vamos ver a semelhança histórica, mas a semelhança literária, nós vamos ver que, muito provavelmente, quem escreveu escreveu todos, dos 4 livros. Então, apenas em uma época mais recente, que a divisão foi intitulada 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Então, o título não é inspirado, como eu sempre falo aqui, os títulos bíblicos eles não são inspirados como o texto, mas eles recebem essa divisão para alguns propósitos pedagógicos. O autor dos livros, quem é, o autor do livro de 1 Reis? Nós não sabemos quem é. Não há nenhuma evidência interna no livro. Quando eu digo evidência interna, é algum apontamento do próprio autor. Como o salmista escreve, como Salomão escreve provérbios e colocam lá informações a respeito deles mesmos. O livro de Reis não tem nenhuma informação interna de quem é o seu autor. E não há nenhuma evidência externa de quem possa ter escrito esses livros. Alguns estudiosos apontam para o profeta Jeremias,
porque no livro do profeta Jeremias existem referências ao livro de Reis. E referências não só citando este ou aquele rei, mas existem referências literárias mesmo, como se ele tivesse pegado uma parte do livro de Reis e colocado no livro do profeta. Mas são evidências pequenas e poucas para que nós afirmemos que Jeremias foi de fato o autor. O que se tem, assim, bastante concordância entre os teólogos é que provavelmente Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, foi escrito pelo mesmo autor. Provavelmente, não há essa informação bíblica e nem nós podemos falar com certeza. Mas a forma de escrita é muito parecida, mas muito mais do que isso. Existe, quando nós lemos esses livros históricos, os primeiros, nós vemos que há uma ligação muito forte com o livro de Deuteronômio. Quando se cita alguma lei, quando se fala de algum mandamento, alguma ordenança, quando fala da aliança, dos castigos da aliança, das bênçãos da obediência, normalmente há uma interpretação em Deuteronômio, e não em Êxodo, não em Levítico, em sua maioria. Então, essa forte referência ou interpretação baseada em Deuteronômio, leva-se a crer que talvez esses livros de Reis, Samuel e Juízes tenham sido escritos pelo mesmo autor. Então, vimos o título, o autor e quando os livros foram escritos. Qual é a data da escrita desses livros? Irmãos, como nós já falamos aqui em outros estudos, a diferença de data de escrita, ela é muito importante para nós entendermos o contexto. Só para dar um exemplo para os irmãos, quando nós lemos 1 Reis, 2 Reis, e depois vamos ler 1 Crônicas e 2 Crônicas, parece, se nós tivermos uma leitura um pouco desatenta, parece que nós estamos lendo a mesma coisa. Parece que é só uma cópia. Só que um foi escrito muito depois de outro, em um momento histórico completamente diferente. Então, isso nos ajuda a compreender as diferenças entre um e outro e o motivo de um ter escrito coisas que já estavam escritas anteriormente. Então, a questão da data é importante. E quando nós vamos falar de data, 50, 100 anos, não é muita coisa. Errar é tipo a pesquisa do Ibope, né? Aí vai para mais ou para menos uns 50 pontos, né? Não tem, na questão histórica não tem muita diferença. É diferente, por exemplo, errar a idade do Cadu por 10 anos, né, Cadu? Olhar para ele assim e falar, será que o Cadu está chegando nos 60? Já erra, né? Então assim, é muita coisa, 20 anos, né? Mas quando nós falamos de data de escrita antiga, 50 anos, 100 anos, não é muita coisa assim. O livro de Reis, os dois livros de Reis, eles falam de Davi, do finalzinho do reinado de Davi, até a libertação do rei Jeoaquim do cativeiro. Israel ainda está no cativeiro, mas o rei foi libertado. Então, provavelmente, o livro foi escrito com Israel ainda no cativeiro. E só dando um pequeno spoiler aqui, essa é uma das grandes diferenças de Reis e Crônicas. Crônicas, nós vamos ver que os reis estão lá, narrados, mesmas coisas. Só que ele foi escrito muito depois. Ele foi escrito, Israel já tinha saído do cativeiro, e então o foco é diferente. É uma coisa, irmãos, é nós escrevermos um relato, vamos supor que o nosso país aqui tivesse um imperador. Uma coisa é nós escrevermos a história do Brasil estando debaixo do imperador. Outra coisa é escrevermos essa mesma história depois que o imperador já foi deposto e nós vivemos um outro regime de governo. Então, é isso que acontece. Foi escrito ainda o povo estando no cativeiro. Não narra o retorno de Israel ao cativeiro, primeiro e segundo livro de Reis. Então, a escrita do livro foi mais ou menos ali 550, 600 antes de Cristo. E apesar dessa época provável ser uma época bem tardia, muito material foi escrito, foi utilizado para a formação do livro dos reis. Quando nós pegamos as escrituras e quando nós afirmamos que elas são inspiradas por Deus, nós não podemos cair no erro de achar que ser inspirada significa ser ditada pelo Espírito Santo. Porque às vezes essa é a nossa impressão, que o autor sentou, pegou um pergaminho, uma pena, e o Espírito Santo foi ditando a ele e ele foi escrevendo. Mas não é isso que aconteceu.
O livro dos Reis, assim como vários outros livros, eles tiveram muitos materiais de consulta. Quer ver? Vamos abrir capítulo 11 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Eu vou pedir a algum irmão para ler o versículo 41. 41. 1 Reis 11, 41. Então olha só, irmãos, quem escreveu sobre Salomão, não escreveu da cabeça, não tirou da tradição oral. Tradição oral são aquelas histórias que vão sendo contadas de pai para filho. Mas houve uma consulta formal. Os outros atos de Salomão estão escritos no livro da história de Salomão. Isso é uma fonte primária, um local onde o autor de Reis foi consultar. E nós ainda poderíamos ter, lá no capítulo 14, versículo 19, o livro das crônicas dos reis de Israel. Crônicas, né, na história antiga, eram os relatos daquilo que acontecia no reino. Nós vemos, capítulo 14, versículo 29, o livro das crônicas dos reis de Judá. Então, quem escreveu o livro de Reis, pegou o material, pegou história, pegou outros livros que haviam sido escritos para escrever aquilo que foi escrito. Ah, mas escreveu por quê? Porque tinha os objetivos teológicos, não apenas os objetivos históricos, mas tinha os objetivos teológicos em escrever isso. E quais são as circunstâncias narradas, principalmente no primeiro livro de Reis? Porque quando eu falei do final do exílio, eu estava falando do primeiro e do segundo livro. Mas o primeiro livro narra a transição do reinado de Davi para Salomão. Depois passa pela divisão dos reinos, onde há muitos detalhes, né, do reino se tornando o reino do norte e reino do sul. Sempre lembrando, irmãos, que muitas vezes nós falamos do reino de Israel de maneira genérica, né, assim, de maneira completa. Mas o reino de Israel se tornou o reino do norte, com um número maior de tribos, e a capital de Israel era Samaria. E nós temos o reino do sul, que ficou com um número menor, bem menor de tribos. A capital era Jerusalém e o reino era Judá. Então, a partir do reinado de Roboão para frente, quando fala de Israel, fala do reino do norte e a capital Samaria, e um povo que se distanciou de uma vez por todas de Deus. O reino de Israel, o reino, né, não o povo, o reino de Israel, ele nunca mais voltou do cativeiro, quando ele foi para o cativeiro em 786, se eu não me engano. Já o reino do sul é o reino onde continuou a dinastia de Davi, onde continuou a capital sendo Jerusalém, e o povo onde Deus continuou a sua aliança, porque ainda que eles fossem também para o cativeiro, eles saíram do cativeiro. Diga, Ló. Não, aqui no caso é uma pergunta retórica. Várias vezes no livro de Reis vai haver esse tipo de estrutura de linguagem, que é uma pergunta, é quando você faz uma pergunta já respondendo. Imagina que você mandou o Francisco ir para a cama. Aí ele chega meia hora depois, está de pé ainda e fala assim com você: ah, eu posso assistir televisão? Aí você faz uma pergunta para ele: eu já não mandei você ir dormir? Só que essa você não está perguntando para ele de verdade. Você está fazendo uma pergunta que já é a resposta. Então, aqui é como se o autor do livro de Reis já está preparando para um possível questionamento. Ah, mas e tal coisa que Salomão fez? Ah, mas Salomão também lutou contra o rei e tal. Mas Salomão também construiu não sei o quê e não está aqui. Então, é como se ele já preparasse uma resposta. Os demais atos de Salomão, ou seja, aquilo que não está registrado aqui, já não estão escritos no livro da história de Salomão? E por que isso? Porque, veja, irmãos, quando o autor está escrevendo o livro, o objetivo dele não é fazer uma biografia.
O objetivo é sacar alguns acontecimentos do reinado com um foco teológico. Então existem coisas na história de Saul, de Davi, de Salomão, de Roboão, de todos os reis, que teologicamente, para o momento, não eram importantes serem narrados. Então o autor, ele usa essa pergunta tão somente para deixar claro que existem outros atos, existem outros feitos, mas eles estão registrados no devido lugar, que é o livro da história de Salomão. Para o propósito desse livro, o que foi escrito já basta. Entendeu, Ló? Então é mais uma pergunta retórica. Diga. Do norte. O do norte são os assírios. Isso. Os babilônicos. Exatamente. Na época, mesmo na época em que o Reino do Sul sai do exílio, o Reino do Norte já tinha se desmanchado. Ficam alguns resquícios, entendeu? Mas não há mais o povo de Israel em si. Por exemplo, os samaritanos são um resquício. Os samaritanos do Novo Testamento. Entendeu? Eles são um resquício. Porque o que acontece, irmãos? O Reino do Norte é como se alguém pegasse Minas Gerais, os mineiros, e levassem eles exilados lá para a Bahia. E lá colocasse cada um morando numa cidade, dá emprego para cada um em várias coisas e vai misturando a cultura. Daí 60 anos, já é tudo baiano. Já ninguém sabe quem que é mineiro, quem que não é. A cultura de Minas já foi, a bandeira já acabou, ninguém sabe mais fazer pão de queijo e pronto, todo mundo só come acarajé. Então virou baiano, acabou Minas. O exílio do Sul foi diferente, porque é como se pegasse Minas Gerais, levasse para a Bahia, mas falasse assim: vocês podem continuar com a tradição de vocês, pode continuar fazendo pão de queijo, falando uai, torcendo para o Cruzeiro, para o Atlético e tal. Então, depois de uma geração, ainda existiam os traços do povo. Então, a diferença do exílio de um e de outro foi isso, que a cultura do Israel, Reino do Norte, se foi. A cultura do Reino do Sul, ela permaneceu, tanto que muitos ficaram no exílio, quiseram ficar, mas muitos voltaram. Entendeu? Isso. Não, acho que Benjamim é Reino do Norte, né? Não? Não é a tribo de Jeroboão, não? Isso. Sim. 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 Existiram muitos lugares onde haviam inclusive sinagogas, né? É claro que era um judaísmo muito misturado com as religiões pagãs, era um judaísmo muito, como é que fala? Ecumênico, assim, sofreu muita influência de outras religiões, mas haviam sinagogas em outros lugares por causa disso, né? Porque a cultura religiosa do Reino do Norte permaneceu, ainda que sincrética, mas permaneceram algumas coisas, né? Sim.
Sim. Aham. Sim, 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 exatamente. A gente sabe que na época de alguns domínios, o pertencer ao povo de Israel era vantajoso, né? Tinha algumas coisas no Império Romano, podia viver a sua religião e tal. Então é a boa e velha conveniência, né? Que o homem continua utilizando. Mas a gente vê, é interessante, irmãos, porque esse período interbíblico que nós temos, né, ali entre Malaquias e Mateus, parece que muitas coisas ficam sem resposta, né? A gente chega em Malaquias, está de um jeito. Quando a gente começa Mateus, a coisa já está totalmente diferente e parece que fica um vácuo aí, né? Mas tem muitos bons livros de história que nos ajudam a compreender tudo que aconteceu, o tetrarca, por que ele era um tetrarca, o que aconteceu politicamente, né? E a história é bom, irmãos, porque a história vai nos ensinando, né? Deus guiando e conduzindo todas as coisas na história. A gente sempre tem que lembrar isso, irmãos. A Bíblia não é um livro de história que está desconectado da história do mundo. O que a gente está lendo aqui aconteceu, e Deus estava conduzindo, assim como Ele conduziu toda a história. Então, o livro narra, né, a divisão dos reinos, terminando com o relato do exílio do norte em 721 a.C., quando o reino do norte de fato foi para a Síria, e posterior exílio do sul em 586. Então, são as circunstâncias narradas pelo primeiro livro de Reis. Agora, irmãos, vamos tentar compreender um pouco melhor como o livro de Reis é estruturado. Como eu tenho falado aqui desde o início, o que importa a gente entender como o livro é estruturado? Isso nos ajuda a ler, a compreender e a aplicar na nossa própria vida, baseado na intenção do autor, né? Então vamos lá. O livro, ele tem o seu contexto histórico, né, do reinado de Salomão, o início que domina boa parte do livro, mas o início ali do livro de Reis ainda é Davi. É como se Davi funcionasse como um pivô no livro do livro de Reis, mudando de uma época histórica para outra. E isso é importante. Não é que o livro foi mal dividido e o finalzinho do reinado de Davi deveria ter ficado em Samuel. É porque Davi, ele é estabelecido ainda no livro de Reis como o paradigma de rei temente ao Senhor. Então veja que os reis posteriores, Davi é o ponto central, é o ponto de comparação. Andou nos caminhos de Davi seu pai. Não andou nos caminhos de Davi seu pai. Então, ter esse início do reinado de Davi, esse início do livro com o final do reinado de Davi faz parte da intenção do autor. Então, nós temos aí até o capítulo 2, versículo 12, o reinado de Davi, onde ele vai passar o reinado, dar as instruções para Salomão. A partir daí, irmãos, o que nós temos? Nós temos 3 grandes divisões no livro. O livro tem 22 capítulos e a metade do livro é a história de Salomão. E nós temos algo em comum nas histórias dos reis, que nós vamos encontrar aqui no livro. Vamos abrir lá o capítulo 15, só a título de demonstração de algo que acontece durante todo o livro. 1 Reis, capítulo 15. A partir do versículo 9. Nós vamos encontrar aqui algumas informações que são comuns aos reis que são narrados aqui. Quais são essas informações? Tem uma seção introdutória sobre o rei, tem a data que ele ascendeu ao trono, e qual é a marcação de data que o autor de Reis faz? Ele sempre faz uma comparação com o outro reino. Asa subiu ao trono no 9º ano do reinado de Baasa. Baasa morreu, subiu ao trono, não sei quem, no 10º ano de reinado do outro rei. Então, sempre há essa comparação do reino do sul com o reino do norte. Então, a data de ascensão ao trono, a extensão do reinado, e normalmente conta também com o ancestral.
Se for o reino do norte, fala do pai. Se for no reino do sul, fala o pai e em alguns casos fala de quem era a mãe também. E depois há um resumo teológico da natureza do reinado. No reino do norte, todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Nenhum rei do reino do norte fez o que era bom aos olhos de Deus. Já no reino do sul, alguns foram muito bons, alguns foram bons porque eliminaram a idolatria, mas não de maneira completa, e alguns foram maus aos olhos do Senhor. Então, só para a gente ter aqui um exemplo, capítulo 15, versículo 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. Então, aqui é a marcação histórica. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Então, aqui nós temos o tempo de reinado e a sua descendência. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Então, dá uma marcação teológica de que ele foi temente ao Senhor. Por quê? Vai fazer um resumo. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. E ainda o versículo 23. Quanto aos mais atos de Asa e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Então, um breve relato, mas que nós temos todas essas coisas, né? Data da ascensão, a extensão do reinado, o ancestral, o resumo teológico, e tudo aquilo que ele fez em relação ao Senhor. Isso nós vamos encontrar em quase todos os reis, daqui do livro dos reis. Qual é, então, a estrutura do livro? Primeira grande parte do livro de Reis é o capítulo 1 até o capítulo 11, a metade do livro. Nessa primeira grande parte, o que nós temos? Salomão se estabelecendo como sucessor de Davi, e nós vemos ali muitos detalhes, porque houve toda uma trama para que Salomão assumisse o trono. A gente sabe que Davi tinha muito filho, muita mulher, e cada um queria assumir o trono. Então era um... Aliás, os irmãos lembram lá, tem uma passagem interessante em Reis, que a Bíblia conta que Davi, no final da sua vida, as roupas já não o esquentavam mais. Então arrumaram uma concubina para ele, Abisag, para que ela o aquecesse. E a Bíblia diz que ele não a possuiu, ou seja, ele era uma concubina, mas ele não teve relação sexual com ela. E aí, depois que ele morre, Adonias, filho de Davi, pede a Batseba que essa mulher fosse dada por esposa a ele. O que Salomão faz? Manda matar Adonias. A gente pensa assim, nossa, mas crueldade além da conta, né? O cara só queria casar com a mulher boa, a mulher nem teve nada com o pai, né? Mas veja bem a sutileza de Adonias. O que Absalão fez quando Davi fugiu dele? Os irmãos lembram? O que Absalão fez diante dos olhos de todo o povo? Possuiu todas as mulheres do pai à vista de todo o povo. Por que isso? Porque era um sinal da deposição de um rei. Quando um rei matava outro, ele tomava as esposas daquele rei, como sendo esposas dele. Era um sinal claro de que agora eu sou o rei. Inclusive a família eu que vou tomar conta. Então quando Adonias pede a Abisag como mulher, na verdade era uma tentativa sutil de dizer para o povo, eu estou no lugar de Davi agora. Então Salomão mata Adonias, porque ali era um foco de rebelião contra o próprio reinado de Salomão. E nós vemos que mesmo antes disso, já havia aquele risco de Salomão não ser o rei. Então com Davi ainda vivo, Batseba, com o chefe lá do exército de Davi, fazem toda uma trama para que Davi, ainda em vida, proclamasse Salomão rei. Então é toda uma trama, todo
um acontecimento para que Salomão fosse colocado como rei. Sim. Exatamente. Quando a gente pensa que o mundo está ruim, é só ler o Antigo Testamento. Aí a gente vai ver o que é um mundo ruim. Porque assim, irmãos, aliás, não tinha internet, né, para ficar conhecendo essas coisas. Eu trabalhei com um rapaz que ele não era crente. E um dia ele falou um negócio comigo assim, que até me fez avaliar um pouco melhor a nossa compreensão de mal, porque eu falei com ele assim, olha, o mundo vai de mal a pior. E ele falou assim, quantas pessoas mortas você viu hoje vindo trabalhar? Eu falei, eu não vi nenhuma. Ele falou assim, pois é, houve épocas em que era normal você andar pela rua e ver um monte de gente morta. Então como é que você fala que o mundo está indo de mal a pior? O mundo está de fato indo de mal a pior, só que a aparência do mal é diferente. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a coisa é feia, a coisa é terrível. São coisas que nós nunca veremos. Com certeza, muitas coisas nós nunca veremos um nível de maldade, né? Ao passo de que muita maldade hoje, eles nunca viram também, né? Porque a maldade existe desde a queda. Exatamente. Uma interpretação deuteronômica, né, daquilo que Adonias fez. Exatamente. Então, irmãos, nós vemos lá Salomão se estabelecendo como o sucessor natural de Davi, o que teologicamente é fundamental a gente entender por que Salomão é o sucessor, porque a gente não pode esquecer que Salomão é filho de Batseba. Então há uma intenção teológica em dedicar tanto tempo a Salomão como o sucessor natural. E aí nós vemos ele subindo ao trono, a consolidação do seu poder, Deus dando sabedoria para ele e ele exercendo essa sabedoria. Em um segundo momento dessa primeira parte, nós vemos as principais realizações do rei Salomão, capítulo 5 ao capítulo 10, a construção do templo, a construção do palácio real, todas as coisas que ele colocou no templo, a consagração do templo e toda a glória de Salomão. Então até o capítulo 10, Salomão vem numa crescente. Só que nós chegamos no capítulo 11 e vemos o quê? O declínio espiritual e político de Salomão. Porque ele começa a fazer alianças com outros povos, começa a fazer aliança por meio de matrimônio, mas essas esposas vão levar o coração de Salomão para longe do Senhor. E ele vai andar nos seus muitos pecados. Deus pune Salomão e uma das punições é justamente aquilo que nós veremos no livro, a divisão do reino. Aquela divisão que já existia nos bastidores desde Saul e desde Davi, porque ali já começou a ficar meio estremecida a relação das tribos, ela se torna factual então. Então, primeiro bloco, capítulo 1 a 11, nós temos o reinado de Salomão. O que nós temos no capítulo 12 ao capítulo 16, um segundo bloco do livro? Nós temos os primórdios ali do reino dividido. Nós temos a ascensão das tribos do norte, no capítulo 12, e Jeroboão assumindo a posição de rei das tribos do norte. E é interessante, irmãos, que da mesma forma que Davi se tornou o paradigma no reino do sul, Jeroboão se tornou o paradigma do reino do norte, só que para o mal. Porque muitos reis do reino do norte é dito deles o seguinte: andou nos mesmos pecados de Jeroboão, seu pai. Então, Davi é um paradigma positivo e Jeroboão um paradigma negativo. Então nós temos o surgimento de alguns profetas, o decreto, da morte de Jeroboão. Em Judá nós temos Roboão, Abias, Asa, aí nós temos Nadab em Israel, Baasa em Israel, Elá em Israel, Zinri em Israel, Onri em Israel e Acabe em Israel. Então há um traçar aí dos reis, que reinaram nesse tempo. E aí nós encerramos no capítulo 16 o segundo bloco do livro de Reis e chegamos ao terceiro e último bloco, que vai do capítulo 17 ao capítulo 22. E é mais um momento em que parece que a história vai sendo contada de maneira mais detida, mais devagar. Não por acaso. É onde surgem Elias e o seu grande confronto com os profetas de Baal, com a idolatria que existia em Israel.
e os seus próprios confrontos com Acabe e com Jezabel. Então é uma história que é narrada com um pouco mais de detalhes também. Então nós temos os profetas surgindo, daqui a pouco nós vamos ver a importância dos profetas, e Acabe. Nós vemos ali tudo que aconteceu com Elias, né? A derrota dos profetas de Baal, a perseguição de Jezabel a ele, o temor que ele ficou de Jezabel e Deus tratando ali com ele. Nós temos a chegada de Josafá no reino de Judá, e nós temos então Acasias chegando ao reino de Israel, e ele ainda desafiando o profeta Elias. E assim encerra o primeiro livro de Reis. Acasias ainda não morreu, ele vai morrer só no segundo livro de Reis, sendo aí mais uma vez também o pivô entre os dois livros. Profeta que ungiu quem? Sim. 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 É interessante isso que o Luciano está dizendo, irmãos, por quê? Nós temos que, como eu tenho falado desde o início, nós temos que ter um olhar teológico para esses livros históricos, não meramente históricos, porque o que nós vamos ver desde o início das Escrituras é a tentativa, e isso é muito importante, irmãos, de nós entendermos. Tem um autor que chama Van Groningen. Ele fala que é o fio de ouro que passa durante todo o Antigo Testamento. É a tentativa de interromper a linhagem messiânica. A todo tempo é isso. Veio o pecado, Deus prometeu que viria a semente da mulher, e aí começa agora a luta do povo de Deus contra quem não é povo de Deus. É Caim matando Abel, é dilúvio, assim, não o dilúvio em si, né, mas a pecaminosidade que levou ao dilúvio, é o pecado dos filhos de Noé, é guerra, é tentando matar o povo de Deus, é fome para acabar com o povo de Deus. Então, a todo momento, o que nós vemos é que a linhagem messiânica está sempre na iminência de se perder. É por isso que quando o salmista fala de si mesmo, nos Salmos, quando ele clama a Deus para que preserve o seu reinado, ele não está pensando em si mesmo, ele não está sendo egoísta, mas ele está pedindo a Deus que a linhagem seja preservada. Então, sempre que há um ataque ao povo de Deus, é uma tentativa de encerrar essa linhagem messiânica. E a última tentativa é quando Herodes manda matar todas as crianças, de 2 anos para baixo, na tentativa de encerrar ali a vinda do Messias. Então a gente tem que observar essas coisas, porque, nossa, mas então o povo de Israel, a maior parte se foi. Sim, porque a tentativa não era acabar com o povo em si. Azar para o povo, né? Pensando aqui, né, como Satanás, azar para o povo. Ele quer acabar mesmo com a linhagem de onde viria o Messias. Mas ao mesmo tempo, nós vemos a todo momento Deus preservando a linhagem messiânica. A todo momento está sempre na iminência de se perder, mas não está sempre na iminência. Deus está sempre preservando, Deus está sempre guardando, para que a sua promessa chegue à completude.
Sim. Sim. É. É. E a gente tem que aprender com isso, sabe o que, irmãos? Uma boa lembrança dele, né? Do Leandro. Porque Deus já falou tudo o que vai acontecer. Veja bem, eu não estou querendo dizer que Deus nos falou o que vai acontecer com a gente amanhã. Mas Ele falou o seguinte: se nós obedecermos ao Senhor, Ele vai nos abençoar. Se nós não obedecermos ao Senhor, nós não seremos abençoados. O Senhor já nos falou que se nós dermos atenção à palavra dEle, é demonstração de amor a Deus. Se nós não damos atenção à palavra dEle, é demonstração que nós amamos mais a nós mesmos. O Senhor já nos falou que se a gente crer em Jesus, nós seremos salvos. Mas se a gente não crer, nós já estamos condenados. Ele já falou que Jesus vai voltar. Ele já falou que existe céu e inferno. Ele já falou tudo. Qual é o nosso problema? A gente não acredita. Esse é o nosso problema. A gente desobedece porque a gente não acredita mesmo que Deus vai nos castigar. A gente não obedece porque a gente não crê que obedecer é melhor. Então nós somos incrédulos. Mas Deus já falou tudo que vai acontecer. É igual quando a gente lê a história, né? Nossa, mas que coisa que está acontecendo em Israel. Deus já avisou, irmãos. O que Deus falou lá em Deuteronômio? Se vocês obedecerem, não é certo que vão prosperar. Agora, se vocês desobedecerem, vocês serão dispersos para as outras nações e pronto. Está escrito. Não tem surpresa. Exatamente. Diga, Anderson. Isso. O problema não é ignorância, né, Anderson? No sentido de não saber. O problema é rebeldia. Exatamente. Então, é isso mesmo. E Deus já contemplou tudo isso, irmãos. Deus já falou assim, ó, lá em 1 João, né? Nós temos lá o capítulo 1, capítulo 2, que fala assim: se confessardes os vossos pecados, mas se Deus está falando assim, se confessardes, Ele já está assumindo que nós vamos pecar. Ele já falou que isso vai acontecer. Então o que a gente tem que fazer com o pecado? Se arrepender, confessar e ser perdoado, né? Então é isso. Irmãos, a história já está estabelecida por Deus. E é por isso que a gente vê Deus no controle absoluto e soberano de todas as coisas. O nosso Deus, meus irmãos, não tem uma molécula que foge do controle dele. Não tem uma ação histórica que foge do controle de Deus. Está tudo muito bem controlado, né? A casa de máquinas está rodando, que é uma maravilha, do jeito que Deus pôs para rodar, e Ele está lá vigiando, para que nada saia fora do seu propósito. Sim. Panos de saco. Sim. Não, mas vai ser assim. Vai ser, sim. Sim.
E vai ser assim até a volta de Cristo. Não tem jeito. Hã? E vem muita coisa. Vai ser assim até a volta de Cristo. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é o mesmo. Ele é salvo, ele é eleito, ele está garantido, mas ele é pecador. Só que Deus continua o mesmo. Fiel, misericordioso, bondoso, gracioso. Então todas as coisas permanecem até a volta de Cristo, quando o pecado será retirado, e então nós viveremos em plena santidade, né? Sim. Sim. Sim, com certeza. Sim, ele preserva seu povo. Exatamente. Você fala? Então, irmãos, vamos caminhar aqui. Chegamos então ao final do livro, né, o capítulo 22. Qual é a mensagem agora central do livro de Reis? Lembrando, não é apenas propósito histórico, mas um propósito teológico e um propósito escatológico. O que significa um propósito escatológico? O autor do livro de Reis está sempre apontando para frente, para uma complementação de promessas. Então não é só contar o que aconteceu, mas é suscitar a esperança do povo naquilo que ainda vai acontecer. A primeira grande mensagem do livro, que nós já falamos um pouco no início, é a importância do rei. É a importância do povo ter um cabeça, ter alguém que conduza. E veja, nós vimos lá o povo pedindo um rei, vem Saul, toda aquela problemada, mas não é que Deus nunca teria dado um rei para Israel. O propósito de Deus era dar um rei a Israel. Deuteronômio, mais uma vez, nos diz isso. Quando levantar-se um rei no meio de vós, ele tem que ser assim, ele tem que ser justo, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, havia o propósito de Deus em conceder um rei a Israel. Então o livro mostra isso. A importância, por quê? Porque o rei obediente conduz o povo para perto do Senhor. O rei desobediente leva o povo à idolatria e ao desprezo ao culto do Senhor, recebendo as consequências como parte desse pecado. Então, a primeira mensagem do livro é a importância de se ter um rei temente ao Senhor. Não é à toa que Davi é um paradigma no livro de Reis. Não por Davi em si, mas por causa da aliança que Deus tinha com ele. Por causa da aliança que Deus fez com ele, ele se torna então esse paradigma. Em segundo lugar, o livro também apresenta a importância dos profetas. Por quê? Porque os profetas eram homens levantados por Deus, principalmente quando os reis andavam longe de Deus. Os profetas, normalmente, eles eram levantados por Deus para trazer o povo à lembrança da aliança, para lembrar que eles eram o povo de Deus, deviam obediência ao Senhor, deveriam abandonar a idolatria para receber as bênçãos do Senhor. Então, a própria necessidade, dos profetas, que era grande em Israel, mostra a importância dessa volta constante à aliança com Deus. Então veja bem, os reis mostram a importância de temer ao Senhor. Os profetas mostram a importância de fidelidade à aliança com Deus. E um terceiro ensino do livro de Reis são as consequências do abandono do Senhor. As consequências do pecado, por meio da divisão das tribos. Mas aqui é uma mensagem dupla, como nós já falamos aqui. Se de um lado mostra a justiça de Deus executando o castigo contra a desobediência, de outro lado apresenta a graça e a fidelidade de Deus, em não permitir que a tribo do sul fosse destruída. Ao contrário, preservar a aliança messiânica. Então, é basicamente a mensagem central do livro, a importância do rei dos profetas e o castigo e a fidelidade do Senhor.
Agora, irmãos, como que nós lemos o livro de Reis de maneira evangélica? O que eu quero dizer com isso, só relembrando, como que nós lemos o livro dos Reis encontrando o evangelho no livro? Quando eu falo de evangelho, eu estou pensando na mensagem de Cristo como Redentor, Salvador, aplicando a salvação a nós, o povo de Deus. Existem algumas maneiras de nós lermos o livro de Reis e encontrar esses apontamentos para o evangelho. Em primeiro lugar, nós vemos Deus governando o seu povo por meio de reis. E nós sabemos disso, meus irmãos, nós sabemos, claramente, que Cristo é o rei do seu povo. Ele foi coroado de glória e de honra. Ele está à mão direita de Deus Pai, reinando. Nós sabemos que, aliás, não é por acaso, que a mensagem de Jesus foi: o reino está próximo, porque o rei estava presente. Então, veio João Batista como um arauto, anunciando: o rei está vindo. E Jesus vem anunciando: o rei chegou. Então, a mensagem do evangelho é a mensagem do reino. Daí a importância de nós entendermos que cada rei, no livro dos reis, aponta para Jesus. Naquilo em que foram fiéis, eles apontavam para aquilo que o Messias faria, e faria de maneira perfeita. Naquilo que os reis foram infiéis, eles apontavam para aquilo que o Messias jamais faria, jamais desobedeceria a Deus. Então, a todo momento, o livro dos reis está preparando para a vinda do Messias. Porque imagina um rei bom, imagina um rei excelente, assim o povo foi levado a temer ao Senhor, o povo prosperou. Imagina aquele momento assim áureo, debaixo do governo de alguém, aí o rei morre, do nada, tem um infarto, cai duro lá e morre. Quem vem depois? Aí fica aquela tensão: será um rei bom? Será um rei mau? Vai temer ao Senhor? Vai desobedecer ao Senhor? Vai ser idólatra? Vai ser obediente? Então, mesmo nos reis bons, eles apontavam pela sua finitude a vinda daquele rei que permaneceria, que seria bom, fiel a Deus e que nunca passaria. Então, é assim que nós lemos o livro de Reis, em primeiro lugar, entendendo ali que está sempre apontando para o governo de Deus sobre o seu povo. E o grande rei, que é o descendente de Davi, foi aquele rei que nos leva para perto do Senhor. Irmãos, nós somos povo de Deus por causa de Cristo. Nós éramos idólatras, nós éramos pagãos, nós éramos rebeldes contra Deus, mas o Senhor Jesus, como rei daqueles que ele morreu por eles, nos trouxe a fidelidade ao Senhor, nos trouxe a comunhão ao Senhor. É por isso que nós fazemos parte do reino de Deus, porque Ele é o nosso rei. Então, o grande rei, que é Jesus, é o descendente de Davi. Ele é o cumprimento da promessa de que ele se assentaria no trono de Davi, seu pai, e não sairia dali. É por isso que nós vemos Mateus. Como que Mateus começa o seu evangelho? Com a genealogia. Aí ele começa com a genealogia, dá um primeiro destaque a Abraão. Depois ele dá um segundo destaque a Davi. E depois ele dá um terceiro destaque a quem? Ao exílio. O que ele está mostrando é assim: olha, veio bem e terminou mal, porque o povo acabou lá no exílio. Mas Jesus, ele vem trazer de volta o seu povo. E de maneira definitiva, porque ele é o filho de Davi. Ele é aquele que vai para o exílio para que o povo saia de lá. Então, nós devemos ler o livro de Reis sempre lembrando disso. Aquilo que erraram ou acertaram, estavam apontando para o reinado perfeito de Cristo. E em segundo lugar, nós devemos ler o livro de Reis observando e focando a fidelidade, a aliança com Deus. Irmãos, nós somos fiéis ao Senhor. Em primeiro lugar, nós somos fiéis ao Senhor. Não pela nossa fidelidade intrínseca. Nós somos fiéis por causa de Cristo. Como nosso cabeça, como nosso líder, ele foi fiel por nós. Por isso que a Bíblia nos chama de santos do Senhor. Porque tudo que nós tínhamos que cumprir perante a lei, Jesus cumpriu por nós. Então nós somos fiéis diante de Deus, não há nada que nos culpar, não há nada que nos afaste da comunhão com Deus. Mas a fidelidade
ela ainda é exigida de nós. Justamente porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós fomos libertos do pecado e colocados debaixo do reino de Deus, do reinado de Cristo, para sermos fiéis ao Senhor. Então a fidelidade a Deus importa. E a fidelidade a Deus, ela é abençoada por Deus. Já houve outros estudos aqui que eu trouxe para os irmãos uma definição muito simples do que é reino de Deus. O reino de Deus é o povo escolhido de Deus, em comunhão com Deus, vivendo debaixo da aliança com Deus, da obediência. Primeiro, Cristo foi esse, né? Cristo é o reino de Deus, porque Ele é o povo de Deus, tem comunhão com Deus e obedeceu à lei de Deus de maneira perfeita. E quando nós cremos em Jesus, passamos a ser feitos habitantes do reino. Por quê? Porque somos povo de Deus, temos comunhão com Deus e obedecemos a Deus perfeitamente por meio de Cristo. Mas continuamos a viver debaixo dessa aliança. Então, o livro de Reis nos ensina isso. A Cristo como nosso fiador da aliança, mas que nós ainda temos obrigações pactuais com o nosso Deus. Ainda devemos viver em obediência, em fidelidade, como bons súditos, como bons servos de Deus que fazem a vontade do seu rei. Então, duas maneiras principais que nós lemos esse livro, focando o Evangelho. Eu gostaria de encerrar, irmãos, já deu ali a nossa hora, com 3 breves aplicações. A primeira, nós sempre somos governados por alguém. Nenhum de nós aqui é independente. Nenhum de nós aqui vive para si mesmo. Nenhum de nós é dono da sua própria vida. Nenhum de nós vive no seu próprio reino. Nós habitamos algum reino. E nós temos alguém como nosso cabeça. Ou nós estamos no reino das trevas e temos Satanás como aquele que coloca o seu peso sobre nós, ou nós habitamos o reino de Deus e temos Cristo como nosso cabeça. Não existe um terceiro reino, não existe uma outra opção, não existe uma terceira via. Ou é reino das trevas, ou é reino da luz, não fazendo nenhuma analogia política, por favor, tá, irmão? Só não pude perder o trocadilho, né? Então, ou nós somos governados pelo pecado e estamos debaixo do domínio de Satanás, ou nós estamos no reino de Deus e Ele é o nosso cabeça. E a maneira que nós temos de passar de um para o outro é crendo em Jesus. Não existe outra maneira. Não adianta ser membro de igreja, não adianta dar o dízimo, não adianta ser uma pessoa boa, não adianta ser uma pessoa muito boa moralmente. É necessário crer no Senhor Jesus para que se saia do reino das trevas e se vá para o reino da luz. Em segundo lugar, se nós estamos debaixo desse governo, significa então que Cristo fez tudo o que era necessário para nós habitarmos nesse reino. Significa que não é mais pelas nossas obras que nós nos tornamos súditos do reino de Cristo. Ele fez tudo. E até crer em Jesus que é necessário, Ele que nos dá essa capacidade e nos dá o seu Espírito. E em terceiro lugar, se estamos em Cristo e habitamos o seu reino, devemos viver de acordo com o reino de Cristo. Se não pertencemos mais a Satanás, não devemos viver mais como filhos de Satanás. Se nós não somos mais escravos do pecado, não podemos mais viver debaixo do domínio do pecado. Se estamos no reino de Cristo, devemos viver como súditos de Cristo, como obedientes ao Senhor, como fiéis à aliança com o nosso Deus. Amém, irmãos?